Quase R$ 1 bilhão vão ser liberados pelo Ministério da Cultura para 1.800 projetos que já tinham captado recursos pela Lei Rouanet, mas estavam com a verba bloqueada. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, o nosso irmão Guilherme Espírito Santo, essa fera aqui nas dicas, ele demora para mandar a dica, mas quando manda ele detona, literalmente. Então meu irmão, muito obrigado por estar aí há tantos anos conosco, sempre ajudando aqui a engrandecer o conteúdo. Ele manda duas matérias que na verdade é de uma só notícia, meus irmãos, e prova a manipulação da mídia e a pouca vergonha que é esse governo do PT. Eu acho que eu nem preciso explicar essa porque é autoexplicativo. Gazeta do Povo, mídia esquerdista. Governo libera 1 bilhão da Lei Rouanet para 1946 projetos culturais. Uma matéria de 18/1/2023, muito recente. Família, falar assim, mas foi 1 bilhão, você tem ideia do que é 1 bilhão? Família, se já é difícil você chegar a 100 mil reais, o que dirá 1 milhão? É dificílimo, a menos que você ganhe na loteria, é quase que impossível um cidadão comum conseguir essa quantia em dinheiro. 1 milhão só. 1 bi significa 999 milhões mais um para dar 1 bi. E é esse valor que o Lula vai tirar dos nossos bolsos, porque o governo não dá nada. O governo não tem nada. Um governo como o do PT não passam de parasitas. Então ele vai cobrar 1 bilhão em imposto seu, tirar literalmente o alimento da sua boca, da sua família, para dar a artistas da rede podre, como essa outra matéria que eles nunca colocam juntos, certo? Mas o Guilherme Espírito Santo, como é um cara desperto, já fez isso. E aí a matéria da Veja diz o seguinte, ó. Lei Rouanet, a polêmica da vez é sobre 5 milhões para Cláudia Raia. A atriz virou um dos assuntos mais comentados do dia ao ter aprovado o espetáculo musical por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Você imagina, família, você que é um artista, você que sabe dançar, né? Você resolver fazer um show e ao invés de captar com seus próprios recursos, se o teu show é bom, as pessoas vão pagar para ver. Como essa turma não tem talento nenhum, se tinha algum talento no passado, hoje acabou, as pessoas não estão mais interessadas, na verdade são velhos, a maioria são velhos decrépitos, que ainda acham que são alguma coisa e que tem alguma relevância. Não tem. Cláudia Raia é um exemplo disso, sem querer ofender, mas é apenas a realidade. É uma senhora que já está ficando velhinha e deveria já procurar um tricô para fazer, né, cuidar dos netinhos e por aí. Mas não, ela quer estar no auge. E o público não vai pagar para ver uma pessoa já sem a condição de competir com os atuais artistas. Então ela precisa apresentar o espetáculo, mas como sabe que não terá lucro com isso, precisa que o governo dê o nosso dinheiro para ela. E eles dão, por quê? Porque isso agrada grandes emissoras como a Rede Globo. Dá relevância a esses artistas dela, boa parte, como eu disse, decrépitos, que ninguém está interessado. Então isso dá relevância, com certeza a emissora de alguma forma também recebe. E por aí vai. Olha a matéria. A atriz Cláudia Raia virou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira, dia 19. E o motivo da polêmica é um assunto que tem sido frequente ao envolver membros da classe artística. A Lei Rouanet, um dos principais alvos dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que sempre viram no mecanismo de incentivo à cultura um caminho para a mamata da classe artística. Na verdade, essa Lei Rouanet ela é uma pouca vergonha porque ela deveria servir para o pequeno artista. Aquela pessoa que de fato só precisa de uma oportunidade. Então essa oportunidade seria financiada pelo governo. Eu mesmo tenho quadrinhos que eu poderia lançar, eu tenho 20 edições prontas. E uma pessoa como eu, como outros aqui que eu vejo, que também fazem a mesma coisa, ou apresentam outros tipos de trabalho, sabem contracenar, outros sabem cantar, outros sabem escrever roteiros, tem um monte. E essas pessoas precisavam de oportunidade, elas não têm. No meu caso, eu penso eu mesmo custear a minha obra, já que eu sei que do governo não vem nada para pessoas que realmente, né, querem fazer a diferença. Só vem para esse pessoal aqui, que, repito, já passaram da época, já estão passado e agora precisam do dinheiro público para viver com o mesmo luxo que tinham no auge das suas carreiras. Aí eles colocam que é coisa de bolsonarista. Antes de Bolsonaro, e tem os nossos vídeos aqui como prova, que a gente questionava os filmes ruins
brasileiros, só é procurar aí no canal. Tem esse canal e tem o Encarando 1, né? Encarando Sobrenatural, sem o nome oficial. E nós temos vídeos falando disso. Essa Lei Rouanet, muito antes de existir o próprio Bolsonaro, ou pelo menos de ele ser conhecido, nós já falávamos que é um absurdo. E muitas pessoas concordam com isso. Justamente pela forma como essa lei é usada. Aí eles colocam aqui como se fosse coisa, como se fosse narrativa de um determinado grupo político, e nunca foi. Na verdade, esses grupos políticos se apoderam das nossas ideias e das nossas causas e usam como bandeira para se elegerem. Mas das nossas lutas mesmo, nenhum deles nunca fizeram parte. Com exceção de muito poucos, né? Então vamos lá. De acordo com o Ministério da Cultura, Cláudia teve pouco mais de 5 milhões de reais. Pouco mais de 5 milhões. O que é pouco? Olha como é que a matéria coloca. Cláudia teve pouco mais de 5 milhões de reais aprovados por meio da lei para a produção de 2 apresentações. Cláudia Raia. Os musicais afirmam ter como objetivo a pesquisa, montagem e temporada de 2 espetáculos produzidos e encenados pela atriz. A ação de contrapartida social, diz o Escorpo, será um curso de 40 horas sobre a prática de artes cênicas e o mercado profissional para atores. As aulas serão oferecidas a 1.000 estudantes de escolas e universidades públicas. Vamos lá, por que não faz isso aí de graça? O que é que precisa pagar para que isso seja feito? Hoje em dia, né, você pode ir ali em plataformas como a Hotmart, colocar, se for para ajudar, até grátis, né? No caso dela, já não é rica, já não é resolvida. Poderia muito bem fazer isso. Olha, para você que quer ser uma atriz, ó, as dicas são essas, faz assim, faz assado, não é? Não pode fazer isso, porque é que precisa fazer um espetáculo? Talvez até pagar para que as pessoas assistam, para ter uma plateia grande? Para que isso, família? Eu só vejo isso aqui como uma forma descarada de desviar dinheiro público. E eu acredito, não estou acusando ela, até porque fazer isso é crime, eu não tenho prova nenhuma disso. Mas eu falo num geral. Eu pergunto se não há um esquema de se pegar esse dinheiro e desviar para outras coisas. Porque as obras que a gente vê sempre é de baixa qualidade. E repito, se é uma obra artística, se é uma obra intelectual, ela por si só se vende. Ainda mais vindo de pessoas que já foram muito famosas, já foram muito conceituadas na nossa televisão, na nossa mídia brasileira. Por que é que então precisa de dinheiro público para essas coisas? Então, família, é um sistema podre que está aí e que, quando você questiona, primeiro ele se ignora. E agora, com a onda do Bolsonaro, agora coloca como se você fosse bolsonarista. Eu não fui bolsonarista, nunca fui. Agora, há de reconhecer, uma das coisas boas que ele fez foi diminuir esse valor absurdo que era doado, tirado das pessoas, né? E engraçado é que esse pessoal, o pessoal do amor, né? Não, a gente tem que se preocupar com o social, ajudar o pobre. É da boca do pobre que eles estão tirando o pão. E repito, para sustentar o seu próprio luxo. Aí eles dizem, não, mas esse valor depois ele é fiscalizado pelo Ministério da Cultura. Veja bem, família, o governo libera, o governo põe os seus ministros na cabeça como chefe desses departamentos, como o Ministério da Cultura, e ele mesmo fiscaliza ele mesmo. Tá entendendo, família? Ele libera o dinheiro e depois ele mesmo fiscaliza se foi gasto. Então, família, isso aqui é um tipo de fé que as pessoas têm que ter fé nesse pessoal que já provou mais de uma vez, como o caso do Lula, que não é digno de confiança. É só isso. Não tem mistério, família, nisso aqui. As pessoas que, infelizmente, votaram no Lula e o próprio Bolsonaro, que permitiu e até torceu pela volta do Lula, eu nunca esqueço dele dizendo, mas se tiver que votar para soltar o Lula, que vote. Ou tudo que te acusam, você é culpado. Ou seja, passando um pano pro próprio Lula. Então todas as consequências do que vem com esse governo, que não é surpresa para nós. Por isso mesmo é que a gente afirmou aqui, qualquer um é melhor do que o Lula. Qualquer um ali era melhor do que ele. E ser melhor nesse caso, se comparando com um cara como o Lula, não quer dizer que o cara fosse bom ou perto do ideal. Muito longe disso. Na verdade, a qualidade dos candidatos, a cada eleição que passa, ela só piora. Você vê mais do mesmo, tudo farinha do mesmo saco, família. Cada uma contaminada com algum tipo de coisa, mas é tudo farinha do mesmo saco. Da forma como as coisas estão, família, eu mesmo não levanto mais da minha casa para dar volta a nenhum.
Porque realmente é uma pouca vergonha o que a gente está presenciando, família. O índice de inadimplência com cartões de crédito, a dívida do brasileiro só está crescendo, os impostos só sobem e ao mesmo tempo você vê os próprios caras aumentarem seus salários, aumentarem regalias e aprovar assim de uma hora para outra um aumento desse, nessa lei Rouanet, R$1 bilhão para essa turma. E devido à decadência tão grande, ainda se dizem artistas, mas não conseguem viver do próprio trabalho. Quer dizer, família, é terrível, família, é terrível. A gente tem que medir palavras, a gente tem que pensar 1000 vezes no que vai falar, porque realmente, família, diante dessas coisas é de você perder, de fato, a vontade, né, de continuar falando, porque é absurdo demais, família, é absurdo demais. E o pior é ver pessoas que são prejudicadas. Que essa turma faça isso, eu entendo. Você ganhar R$5 milhões para fazer um show fracassado é muito bem pago. Se alguém quer pagar 5 milhões a você, você vai defender essa pessoa até o fim da sua vida ou não. Então eu nem critico a Cláudia Raia, nem critico esse pessoal da Globo, porque eles se dão muito bem com os governos de esquerda. Eles ficam bilionários. Então eu entendo isso. O que eu não entendo é justamente nós, a classe trabalhadora que realmente trabalha, que produz. Muitos aqui têm carga horária de mais de 10 horas, 12 horas, 14 horas por dia. Eu não entendo pessoas assim apoiarem e concordarem com isso. Comprarem as narrativas de quem está se beneficiando com o teu dinheiro. É isso que não dá para entender, família. Enfim, meus irmãos, agradecer mais uma vez ao Guilherme Espírito Santo. É difícil mesmo tocar nesses assuntos. Mas é uma pouca vergonha, família. É só isso que eu tenho pra dizer. Triste. E muito mais dessas coisas vão vir aí pela frente. Porque o Lula veio pra isso mesmo. Ele veio, não é à toa que a Rede Globo, em peso, né? Quando tava ali fazendo a cobertura dos resultados, eles vibravam toda vez que o Lula ficava na frente. Parecia uma torcida de futebol. Parecia a seleção brasileira jogando. Nem as seleções não torcem tanto. E era tudo. Do câmera, ao redator, o pessoal que tava ali sentado, todo mundo vibrando. Ora, algum interesse particular eles tinham nisso. E tá aí a prova disso. Então vamos ter mais filmes ruins, vocês não tenham dúvida, os filmes ruins, péssimos brasileiros vão continuar, tá garantido, graças ao Lula. E ainda chamam isso de cultura. Uma verdadeira pouca vergonha. Então é isso, família. Eu vou parar por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e nós seguimos juntos. Deixa a tua opinião, eu faço questão de ler, principalmente nesse assunto. Fui!